Saúde a igreja, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 20. Gálatas capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 20. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra de Deus, Gálatas 4, de 12 a 20. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos supri, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez, por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para me dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores do parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos aqui em Teu nome, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra lida e pedimos, ó Pai, que o Santo Espírito ilumine nossa mente e nosso coração, para que possamos compreender a Tua palavra. Ó Senhor, esteja conosco, nos guie a Tua presença, ó Pai. Fala aos nossos corações nesta noite, é o que te pedimos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. É interessante quando nós vamos seguindo a carta de Paulo aos Gálatas, o quanto ele vem confrontando a igreja de Gálatas. Alguns falam que é uma das cartas que ele mais bate na igreja, em certo sentido, né? Eu vou dizer que ele está quase ali no topo. Eu acho que Coríntios, especialmente 1 Coríntios, ele tem muito mais reclamações assim contra a igreja. Mas Gálatas ele tem uma situação tanto indesejada, porque há uma distorção do Evangelho dentro da igreja na Galácia. Eles estão ali quase que abraçando uma vertente, uma distorsão do Evangelho, onde os judaizantes acrescentam uma série de ritos àquilo que é o cristianismo. E é interessante como nós vemos essas coisas, e apesar nos dias atuais as pessoas não serem muito afeitas aos sermões que vêm nos chamando a atenção, nos confrontando diretamente, mas a palavra de Deus ela nos faz crescer quando nos confronta no âmago do nosso coração. E Gálatas é um desses desafios onde a palavra confronta o nosso coração, porque a semelhança do que vivemos hoje, os tempos lá da Galácia também, nós temos muitas dessas variações que ali eram apresentadas ao apóstolo Paulo. Nós temos muitas pessoas tentando criar uma variação do Evangelho, um acréscimo, algumas obrigações, algumas necessidades, coisas que não estão explícitas na Sagrada Escritura, mas que são sempre colocadas ali como algo muito mais necessário. E desperta um pouco, especialmente no texto que acabamos de ler agora, desperta um pouco o coração de pastores, ministros, as palavras de Paulo, porque é um sentimento demonstrado nas
letra aqui, sobre uma insatisfação, quase que uma decepção com aqueles aos quais ele tinha acompanhado o Evangelho. Paulo, quando escreve essa carta, alguns dizem que tinha mais ou menos uns 30 anos que ele havia passado ali pela região da Galácia, pregando o Evangelho àqueles irmãos. Então a igreja já tinha mais ou menos esse período de existência. Paulo tinha transmitido o Evangelho, ele relata aqui nesse mesmo texto, e que ele chegou lá por causa de uma enfermidade física. Ele estava na sua viagem, mas piorou no mal que ele sofria, e ele para ali para descansar. Ele diz: eu preguei a primeira vez a vocês por causa de uma enfermidade física, e esta enfermidade foi um desafio para vocês, mas vocês não tiveram vergonha nem nojo. E é interessante, no versículo 14, ele nos fala: me receberam como anjo de Deus. E às vezes nós nos deparamos em situações como essas na nossa vida, muitas vezes na igreja onde vivemos, onde há alguém que chega com a mensagem que ela toca profundamente o nosso coração, ou mostra algo, transforma, modifica, direciona a nossa vida de uma forma tal que parece que nunca mais vamos ser os mesmos. Mas a palavra nos adverte, assim como aconteceu ali em Gálatas, também muitos, ao passar por experiências como essa, têm a tendência, pela ação do inimigo, de fazer com que isso seja esquecido do nosso coração. De repente parece que nada há mais como era antes. E Paulo aqui fala como alguém que tem instruído, tratado, conduzido a igreja, conduzido os irmãos, ensinado com muita calma, com muito esmero. Quando ele volta, ele olha e diz: não estou reconhecendo esse público. Parece que não são as mesmas pessoas. Estão inventando as coisas que eu nunca ensinei. Como é que essas coisas podem ser resolvidas? E para mim, a frase ápice de todo esse texto está no versículo 20, né? Porque eu me vejo perplexo a vosso respeito. Como um pai que se decepciona com os caminhos tomados pelo seu filho, pensando de onde saiu tamanha indignação, de onde saiu tamanha insubordinação no coração desse homem, procurando talvez um motivo dentro do seu coração, algo que possa ter feito, mas a palavra que é traduzida traz um pouco para nós o sentido, o sentimento do apóstolo Paulo, a perplexidade, como quem atônito, de olhos arregalados, ele olha para o que é projetado a respeito daquela igreja e diz: eu não vos reconheço. Há todo o contexto histórico dado no texto, mas eu considero que todo o texto ele está nas ideias contidas nos 3 versículos 15, 16 e 17. São 2 perguntas e uma afirmação que vão nos conduzir a entender as questões de Paulo com os irmãos ali em Gálatas. No versículo 15, ele começa com a pergunta: o que, pois, foi feito da vossa exultação? Ou, conforme está na nossa tradução aqui, né? O que é feito, pois, da vossa exultação? A pergunta de Paulo é bem simples. Ele pensando aqui na descrição que nós vemos, versículos 12, 13 e 14, quando ele fala que ele chegou lá, pregou o Evangelho, ele estava doente, mas os irmãos receberam, eles estavam animados, eles receberam aquela palavra de transformação, eles viram o procedimento da sua vida e tiveram um sentimento grandioso de que agora nada mais seria como outrora. Mas depois de um tempo, aquilo parece que esfria no coração. De repente já não se tem o mesmo ânimo. Eu costumo dizer que isso é uma fase da vida cristã que todos nós passamos. Muitas vezes nós recebemos a mensagem do Evangelho e essa mensagem faz arder em nosso coração. Nós estamos animados, nós corremos, nós pulamos, nós queremos fazer todas as coisas, mas com o passar do tempo nós vamos desanimando em todas essas coisas. Eu costumo dizer que os 3 primeiros anos da vida cristã de um recém-convertido são essenciais para moldar como ele vai andar todo o resto da sua vida em Cristo. Muitas vezes nós somos apagados nesses primeiros momentos. Há muitos lugares onde
que a pessoa ela se anima mais, aqueles muitas vezes mais velhos na fé, é exemplo de coisas que acontecem no nosso dia a dia, em empresas, em ambientes corporativos, quando aquele funcionário mais antigo teme de perder ali a sua vaga, a sua posição, e ele pega o novato, dá uma segurada, dizendo: ó, fica aí, não é bem assim, vai com mais calma no negócio. Muitas vezes nós acabamos, por dentro do ambiente cristão, também abafar um pouco esse ânimo, esse fervor que está no coração daquele que se converte ao Evangelho. E quando isso é apagado, depois, para realavancar essa vontade, é uma dificuldade tremenda. É preciso no coração nós aprendermos a não abafar o Evangelho no coração daqueles que estão ansiosos, mas ensinar com calma e paciência que a vida cristã, ela não é uma corrida de 100 metros, um estouro ao ressoar do tiro, onde você corre, dá tudo de si, para alcançar ali, chegar no menor tempo possível. Mas, antes disso, ela é como uma maratona em seus 40 e poucos quilômetros. Você precisa ter noção do seu objetivo. Você precisa se preparar, arrumar um ritmo confortável, ajustar o seu fôlego e a respiração e dar uma velocidade que você sinta que possa mantê-la o máximo de tempo possível. É mais importante nós pensarmos na constância do que na explosão. E a vida cristã é assim, porque do momento em que nós aceitamos a Cristo até a volta dele ou até a nossa morte, nós estamos nessa vida e permanecemos nessa maratona. Mas se nós não tomarmos cuidado, as dores vêm, as dificuldades sobrepujam, e é exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele fala na parábola do semeador, as coisas do mundo sufocam o nosso coração, e de repente a pergunta ressoa ao nosso ouvido, como Paulo faz aos Gálatas, no versículo 15: o que é feito do seu ânimo? O que aconteceu com a sua alegria? O que aconteceu com a sua vida cristã? Paulo faz essa pergunta, ele dizendo: olha, vocês, quando me receberam, ainda no versículo 15, se fosse possível, vocês tinham arrancado os próprios olhos para dar para mim. O que aconteceu? Onde está esse ânimo? Por que vocês abandonaram este primeiro amor? E como ele mesmo retrata, escrevendo em outros textos, ou o apóstolo João, o mais preferido, lá em Apocalipse, nos escreve na carta à igreja de Éfeso. Para onde foi essa exultação em Cristo? Para onde foi a nossa vontade? E é uma pergunta que precisa estar ressoando em nosso coração todo o tempo, porque se nós a fazemos numa autoanálise, nós buscamos resgatar aquilo que o Senhor tem dado ao nosso coração. Mas se a gente se recusa a se autoanalisar, ou fica tentando deixar para lá essas coisas, uma hora ou outra, por boca de algum ou outro servo de Deus, até mesmo através da palavra diretamente ao nosso coração, Deus vai nos fazer essa mesma pergunta e essa cobrança: onde está a vossa exultação no Evangelho? Deus não nos chamou para voltar atrás. O autor de Hebreus nos diz que nós não somos dos que retrocedem, mas somos daqueles que permanecem para a salvação. A nossa exultação ela tem que ser mantida. Nós precisamos fazer autoexame em nossas vidas para que não nos perdamos. É preciso entender que o desânimo a respeito das coisas de Deus, ele não tem outra fonte nesse mundo senão o inimigo das nossas almas. Não há desânimo por causa da nossa índole, não há desânimo por causa das coisas. Quem implanta isso no coração do crente é o diabo e não outro, porque tudo que ele quer é que a gente desanime das coisas de Deus e deixe para lá aquilo que nós podemos fazer como seus servos. Segundo lugar, a segunda pergunta do versículo 16, e essa sim, ele está bem limitado aqui o versículo 16, a pergunta ocupa todo o versículo, e ela vai fazer ligação com muitos outros fora, mas essa pergunta por si só, pensando no ambiente cristão, ele já nos chama a atenção de muitas coisas. Ele pergunta: tornei porventura vosso inimigo por dizer a verdade? Especialmente no meio pastoral, eu posso dizer que esse é um questionamento
que ele ressoa em todos os lugares. Não importa qual religião do nosso país, qual igreja, mas é um pensamento que sempre vai ressoar. Porque é comum as pessoas elas negarem a correção. E nós vivemos exatamente no tempo em que a sociedade mais e mais tem buscado uma educação com falta disso, ou melhor, uma educação sem a correção. Quem não sabe de todas as questões, mesmo envolvidas nas políticas públicas ou naquilo que tem sido dito, seja os estudantes com relação à parte de mente ou às diretrizes da boa docência, tem sempre impulsionado a situação de que as pessoas não podem ser frustradas, as crianças não podem ser frustradas. A ideia de que quando você contraria ou vai de encontro, nega, diz um não para alguém, isso é uma demonstração de falta de amor. Só que a palavra de Deus, ela nos relaciona com o amor de Deus, justamente com um amor que nos corrige para o nosso bem. E na palavra é justamente o contrário do que tem sido apregoado nos nossos dias. Porque a palavra justamente diz, e o sábio em Provérbios vai nos confirmar isso, dizendo que aquele que afasta a correção do seu filho, esse não o ama. Assim o Senhor também, da mesma forma, Ele nos corrige porque nos ama. E a palavra ainda faz uma associação maior ainda, dizendo que nós somos corrigidos porque somos filhos de Deus. Se Ele não nos corrigisse, é porque nós não seríamos filhos. Olha a associação que é feita na palavra de Deus, a correção e o amor. Então, na verdade, a correção ela é a demonstração do amor. E aí Paulo, na sua pergunta no versículo 16, vai chamar a atenção da igreja, assim como a atenção deve ser chamada a todo cristão hoje. Como nós temos reagido para aqueles que chamam a nossa atenção e nos corrigem no Senhor. Das frases que nós ouvimos falando a respeito do ministério pastoral, uma me chama a atenção. Ela dizia assim, uma dessas mensagens que costumava ser feita, o pessoal criava aquelas imagens assim, bonitas, né, para chamar a atenção com a mensagem, daquele tipo que hoje em dia se coloca no Instagram e você escolhe uma música no fundo para poder chamar bem a atenção. Ele dizia assim: enquanto o pastor é seu amigo, está tudo bem. O problema é quando ele vira seu pastor e tem que me corrigir. E é uma realidade que tem permeado as nossas igrejas. As pessoas, elas aceitam tudo menos a correção. E a pergunta de Paulo é incisiva para nós pensarmos. Ele pergunta sem rodeios, de forma direta. Quem reparou como Paulo ele faz isso? Alguns escrevem a carta de Paulo como se fosse um soco no estômago. O pessoal começa a ler, opa, a carta de Paulo, imagina a igreja lendo isso no primeiro momento. E aí vem, olha, pancada sobre pancada e diz: eu, por acaso, virei inimigo de vocês, porque eu disse a verdade. Você olha hoje exemplos que tem pipocado nas redes, nas mídias, sobre coisas erradas que são feitas, né? Essa semana que passou, explodiu aí uma série de denúncias sobre questões a respeito de pedofilia nas redes sociais. E junto com isso, eu vejo muitos dando as notícias de alguns desses homens que são citados e ficaram muito famosos através de um certo YouTube, que foram denunciados anteriormente, alguns registros de denúncias de 1 ou 2 anos atrás. E aí, quando a pessoa denunciou, na verdade foi processado porque denunciou e condenado a tirar a denúncia das suas redes sociais. Esses mesmos que hoje estão sendo presos pela justiça. O que nós temos é que, ao falar a verdade, ao confrontar o erro, ao apontar o pecado, a sociedade tem se tornado inimigo daqueles que têm coragem para fazer tal coisa. E nós precisamos tomar muito cuidado. Nós damos graças a Deus, porque nós vivemos em um tempo em que temos liberdade de culto. Mas não se engane, na liberdade de culto que nós temos, nós não estamos isentos da perseguição do inimigo.
Porque a verdade ela tem se tornado um inimigo do homem e um inimigo do povo de Deus, no sentido em que, quando nós nos atrevemos a proclamá-lo, muitas vezes o mundo ele tenta nos coagir, nos coibir e nos calar. E o mais perigoso de tudo isso é quando a verdade ela deixa de ser falada no púlpito. Quando os pregadores eles escolhem não confrontar o erro, para que as pessoas não se sintam ofendidas. E nas palavras, se não me engano, era de Charles Spurgeon, pelo menos a última vez que eu vi, sabe que essas fontes que a gente vê, essas citações na internet, nem sempre são muito confiáveis, mas a frase é boa e verdadeira, que ele dizia assim, que nós não podemos deixar de dizer a verdade, porque as pessoas elas ofendem a Deus o tempo todo, desde que elas se ofendam um pouco com a palavra de Deus. Então as pessoas vivem ofendendo o Senhor. Então por que é que nós temos tanto cuidado em não ofendê-los com a palavra de Deus? A palavra ela precisa ser dita, ela tem que ser dita com amor, mas o amor não pode nos impedir de dizer a verdade. Então a pergunta de Paulo é coerente para nós com muito sentido. E ele vai se alinhar ao versículo 16, o que nós vemos lá no versículo de número 20. Puder eu estar presente agora e falar-vos em outro tom de voz, porque eu me vejo perplexo ao vosso respeito. Eu me tornei seu inimigo, estou perplexo, é o que Paulo diz. Mas eu acho interessante quando ele fala, eu queria estar aí, porque aí vocês iam ver o meu tom de voz. Eu ia falar com vocês com outro tom de voz. É aquele sentido, né? Eu me lembro uma vez, eu li uma frase, eu não me lembro agora exatamente qual rede social, mas era um grupo que falava a respeito de questões sobre a psicologia, né? Mas aquele tipo de meio meme, brincadeira, mas eu achei interessante a pessoa falando assim, olha, não grite com seus filhos. Ele dizia assim, abaixe, olhe nos olhos dele e fale sussurrando, é muito mais aterrorizante. Aí eu imagino Paulo aqui quando ele diz, eu queria estar aí para falar com outro tom de voz. É como quem diz, olha, se eu estivesse aí, eu ia falar direto com você, você ia entender a indignação que tem tomado conta do meu coração. Aqui eu falo, não é preciso gritar ou esbravejar, mas se nós atentarmos o nosso ouvido diante da tranquilidade da palavra de Deus, onde a palavra, lida por nós, fala no nosso coração dizendo, eu me vejo perplexo ao vosso respeito, deveria ser o suficiente para nós tremermos diante do Senhor e reavaliarmos como nós temos vivido a nossa fé. E em terceiro e último lugar, no versículo 17, Paulo faz a afirmação a nós: os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Eu acho interessante essa nossa tradução, tem gente que não gosta, né? Eu acredito que para nós expormos a palavra de Deus, por enquanto ainda tenho preferido a revista e atualizada, porque apesar das palavras serem palavras não muito usuais, mas elas nos ajudam a procurar um sentido um pouco mais profundo. E aí quando ele coloca aqui, e talvez você já tenha lido esse texto, mas a grande pergunta que eu faço, já meio com uma resposta quase certa no coração, é: você entendeu o que significa obsequio? Que a gente passa aí, né? E aí o meu velho avô sempre dizia, quando você lê a Bíblia para poder entender, você tem a Bíblia e coloca um dicionário do lado. Porque toda hora você vai precisar procurar uma palavra que você acha que entende, mas na verdade você não entende. Aqui tentando simplificar de forma clara, obsequiar é prestar favores de uma forma clara. Benevolência. Mas seria mais ou menos quando alguém chega diante da autoridade quer pedir ou solicitar alguma coisa, então ele não chega falando de qualquer jeito,
mas ele chega com lisonjas, ele vai elogiando, né, utilizando títulos, né, chamando por saudações, exaltando a grandiosidade, e quanto é benevolente aquela pessoa, como se fazia diante dos reis antigamente. Eu me lembro que, se não me engano, lá na TV Aratu, lá em Salvador, na Bahia, existe um quadro com alguns bonecos, e talvez você depois aqui, com a sua curiosidade, procure lá no YouTube, você vai encontrar que, eu me esqueci o segundo nome, mas um dos personagens era chamado de Coxinha, um quadro de fantoches. E eu sempre me lembro que de vez em quando eu vi esse quadro, e tem o Coxinha, que é o personagem principal, ele é alguém muito falso. E quando ele vai falar com alguém, ele já vem trazendo uma série de elogios. Eu me lembro que ele costumava chamar as pessoas de autarquia. É quase vossa santidade. Não, isso é uma autarquia. E é uma série de elogios assim, que de tão exagerados, eles já soam com uma certa falsidade no fundo do ouvido. Mas obsequiar é justamente isso. É massagear o ego daquele que está ouvindo, para que ele possa ser favorável àquilo que está sendo pedido. E aí Paulo vem e diz: olha, essas pessoas que estão massageando o ego de vocês, eles não estão fazendo isso com sinceridade, eles não tratam vocês tão bem porque eles gostam de vocês, mas o que eles querem é que a vontade de vocês, o favor de vocês, a benevolência de vocês, ela seja para eles. E nós estamos hoje cheios no mundo de líderes que vivem fazendo esse tipo de coisa. Eles querem atrair as pessoas, eles oferecem bem-estar, eles oferecem um sentimento de superioridade para atrair as pessoas, para colocar essas pessoas dependentes. E aí, depois de tudo isso, eles querem que essas pessoas permaneçam ligadas a Ele. Nós estamos hoje com muitas comunidades, igrejas, povos, aí, gente que trata e oferece aquilo que é de melhor, o ambiente mais agradável, o ambiente mais atrativo. As pessoas se sentem bem, se sentem aliviadas, lugares onde as pessoas gostam de dizer que saem aliviadas, se sentindo mais leves, se sentindo assim, mais animados para começar a sua semana. Mas na verdade o que eles estão fazendo é somente massagear os egos, e não trazem crescimento espiritual ao homem. São lugares onde as pessoas não são confrontadas com seus pecados, onde é dito que está tudo bem, a ponto de já existir igrejas hoje que as pessoas se intitulam como igreja dos pecadores, lugares que dizem: não, a gente sabe que todo mundo peca, mas não vamos condenar ninguém por causa disso. E aí atraem pessoas que dizem: você pode fazer o que quiser, o importante é que você tem Deus no seu coração. E as pessoas têm vivido uma vida desregrada, completamente distante da palavra de Deus, com nenhuma aparência do Evangelho, mas eles acham que estão debaixo da graça de Deus. Só que o que é pior é fazer as pessoas acreditarem que estão bem com seus pecados e voltarem para casa se sentindo bem, mas no fim dos dias, quando o Senhor voltar, elas tomarem o caminho da perdição para o fogo eterno, ou confrontar com seus pecados hoje, para que ele seja, que seu coração seja brevemente atormentado, mas que provoque transformação na sua vida. E quando chegar e se encontrar com Jesus, lá no último dia, ele dizer: vinde benditos de meu Pai para você na sua terra. A palavra nos diz que amar é justamente o confrontar as pessoas, para que elas se arrependam dos seus pecados, transformem a sua vida e tenham vida eterna. Então, quando ele diz: aqueles que adulam vocês, eles querem puxar o favor de vocês para eles querem que vocês fiquem reféns e vocês se sintam devedores
E aí vocês têm vergonha de poder se afastar, condenar ou apontar o erro naquilo que está sendo feito. Eu lembro que certa vez nós morávamos ainda na Bahia e na cidadezinha tinha uma vendedora, sabe o pessoal que vende roupa, assim, de casa em casa? Todo mundo conhece, todo lugar tem, mas ela cresceu muito na cidade, pelo que a gente passou lá, ela desenvolveu e tal, mas ela era uma boa vendedora, sabe aquela pessoa que consegue convencer todo mundo? E ela tinha um negócio, né? E ela procurava as pessoas, e ela disse: não, vi isso aqui é a sua cara. E aí chegava na casa das pessoas e deixava a sacola lá com as roupas, né? Então experimenta aí, se você gostar de alguma, você fica com ela, se você não gostar, é só você me dizer, depois eu venho buscar. Só que aí ela não ia buscar, ela deixava lá. E a pessoa encontrava com ela na rua e disse: volta lá, vai lá buscar a roupa, eu não vou ficar com nenhuma não. Ela deixava lá. Aí você dizia: não está lá. Ela: não se preocupe não. E passava uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, né? E aí, depois de mais de um mês, quando passava muito tempo, que a pessoa já estava cansada de pedir para ela buscar a sua mercadoria, ela ia buscar. Só que quando ela ia buscar, a pessoa ficava com vergonha de ter ficado com aquilo lá tanto tempo que acabava comprando alguma coisa. E aí uma vez eu falei com o Jane: ó, Jane, presta atenção, ela faz isso justamente para você ficar com vergonha e comprar aquilo que você não ia comprar. E funcionava, porque ela prendia a atenção. Ela fazia as pessoas sentirem tão assim: ó, não, ela nem me cobrou, ela nem isso, ela nem aquilo. E aí você se sente tão constrangido a ter gratidão por aquilo que você tem que retribuir de alguma forma. Eu acho interessante quando eu leio esse texto, eu penso em situações como essa, né? Porque Paulo está falando de falsos mestres que fazem justamente isso, nos tornam dependentes. Ele vai deixando, cobra isso e aquilo, e de repente a gente se sente tão preso, dizendo: não, ó, ele fez tanto, nossa. E aí nesse momento que a gente está se sentindo já meio preso, ele vai dizer: não, mas eu fiz tanto por você, ó, o tanto que eu investi, o tanto isso, tanto aquilo, e vai tentar nos convencer. Mas aí nós fugimos do princípio básico do Evangelho, que está incluído naquilo que Paulo questiona aqueles que estão ligados. O que nós seguimos é aquilo que os nossos sentimentos dizem, ou é aquilo que está escrito na palavra de Deus? Paulo diz no versículo 18: é bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente convosco. É bom ter zelo pelo bem, por aquilo que é dito na palavra de Deus. Mas Paulo diz aqui no versículo 19, a chave que vai nos destrancar o texto para nós finalizarmos a nossa meditação: meus filhos, por quem de novo eu sofro as dores do parto, até Cristo ser formado em vós. Paulo está falando aqui não de um outro nascimento ou de um nascimento diferente. Não é o caso de uma mãe que teve o seu primeiro filho e agora, na sua segunda gestação, vai ter as dores do parto pelo segundo filho. Mas fala como uma criança que já nasceu, já passou todo o processo, e depois do processo vencido, é como se ela voltasse para dentro do ventre da mãe, e a mãe tivesse que sofrer tudo novamente para colocá-la no mundo mais uma vez. Paulo está exemplificando que ele já tinha conformado Gálatas à palavra de Deus. Lembra? Conformar é colocar dentro da forma, diferente do mundo. O mundo hoje, ele propõe uma religião que se adapte ao que ele quer, à sua vontade. Mas a palavra fala que nós precisamos nos conformar com a vontade de Deus. Quer dizer, cristianismo não é eu viver conforme a minha vontade, mas eu fazer a minha vontade se encaixar na forma de Deus, conformado com a palavra. Só que eles foram conformados, só que quando foi tirado da forma, eles voltaram a perder o seu formato. E Paulo está dizendo que ele vai ter que fazer tudo de novo. Quando ele fala dessas pessoas, ele está dizendo: olha, eu já tinha ensinado vocês, mas vocês, por esse medo, essa falsa gratidão, esse cativar de felicidade, vocês foram arrastados por falsos sentimentos, e agora eu vou ter que retrabalhar vocês de novo, para vocês entenderem a palavra de Deus mais uma vez. A perplexidade de Paulo é justamente
porque ele pensa, e já fora retratado anteriormente, será que o trabalho que foi desenvolvido foi em vão? Então a palavra nos chama justamente a olharmos a nossa vida cristã, lembrarmos daqueles que andaram conosco. Lembre lá dos seus pais, que você foi criado num lar cristão, dos ministros, pastores, dos irmãos que pregaram o Evangelho, que acompanharam você no começo da sua caminhada cristã. E pense aqueles que se esforçaram, que deram o seu tempo, da sua vontade, da sua disposição, que acompanharam vocês no desenvolvimento do Evangelho na sua vida. E pense, será que eles ficariam espantados ou estariam satisfeitos com o crente que você tornou-se nos dias de hoje? Nós precisamos olhar para que a palavra de Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo não tenha um olhar de perplexidade ao olhar para nós e a nossa vida cristã. Nós somos chamados a justamente absorvermos a palavra e a sua correção e voltar àquela primeira exultação. Quando nós conhecemos e entendemos que fomos tirados do remedal de Deus e colocados os pés sobre a rocha. Nós somos tirados do poder do pecado e agora em Cristo Jesus nós temos vida eterna. Feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, nós te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Nós lhe pedimos, ó Pai, ó Senhor, nos auxilie, ó Pai, para que na vida cristã que temos levado, nós estejamos conformados com a tua santa palavra, Pai. Possamos estar correspondendo à tua santa vontade em nossas vidas e nos desenvolvendo, Pai. Que não sejamos mais como crianças espirituais, mas segundo a tua santa palavra, nós possamos estar desenvolvendo sem a necessidade de voltar de novo aos velhos rudimentos, Pai, a entender as coisas básicas, mas que possamos, como servos de Deus, maduros, crescidos no Evangelho, seguir em frente, sem dar, Senhor, motivos para que as pessoas, não no seu coração, mas aqueles que espiritualmente se preocupam conosco, estejam desapontados ou desanimados, mas que acima de tudo a gente não desaponte o teu Santo Espírito, que tem velado por nós, nos acompanhado na nossa caminhada cristã. Ó Senhor, abençoa a tua igreja, Pai, que nós não deixemos que o desânimo do tempo ele venha consumir a exultação do nosso coração. Ó Pai, nós pedimos a tua bênção, que o Senhor nos conduza, Pai, a sempre estarmos progredindo na tua palavra. E que possamos, Senhor, não mais necessitar de alguém que nos conduza, mas que possamos ser capazes de conduzir outros pelo caminho que nós temos trilhado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado.